Existe algo estranho em você. Algo que te assusta mais do que ser rejeitado. Algo que você nunca confessa em voz alta, mas que te empurra, silenciosamente, para longe das mulheres que mais te trataram bem. No fundo, existe um lado seu que não sabe como lidar com o amor quando ele não dói, quando ele não humilha, quando ele não te deixa provando o tempo todo que merece ficar. Você já viveu isso, ou está vivendo agora. Aquela mulher incrível, carinhosa, leal, que estava ali, te enxergando de verdade, e mesmo assim, alguma coisa em você começou a se incomodar. Você se irritava sem motivo, você sentia que precisava de espaço, começou a sabotar, ignorar mensagens, esfriar. E um dia percebeu que ela foi embora, não porque quis, mas porque entendeu que você não sabia recebê-la. O mais doentio é que você achou um certo alívio nisso. Não porque não gostava dela, mas porque agora não precisava mais encarar o desconforto de alguém te amando sem te exigir sofrimento. E aqui está o segredo brutal. Muitos homens confundem segurança com tédio e drama com desejo. O caos vira uma droga emocional. E o amor saudável, sem desespero, parece vazio. Talvez você cresceu achando que amor tem que doer, que se ela não te deixa ansioso não é paixão, que se ela te trata bem o tempo todo é porque falta fogo. Mas isso não é amor, isso é trauma operando de dentro. A verdade, você está viciado na instabilidade emocional de relações quebradas. Você se acostumou com a ideia de que precisa lutar para ser escolhido, e quando alguém já te escolhe, você perde o interesse. Isso destrói sua vida afetiva. Porque toda vez que você encontra alguém emocionalmente saudável, sua mente cria desculpas. Não tenho certeza, o timing não é bom, não quero machucar ela. Mas a verdade é que você tem medo. Medo de se mostrar inteiro. Medo de não saber ser amado sem ter que conquistar, impressionar, manipular. Você prefere controlar do que se entregar. Prefere correr risco com quem te trata mal do que se entregar a quem te vê de verdade. É como se o carinho dela revelasse algo em você que você ainda não quer encarar. Como se a paz que ela traz esfregasse na sua cara o quanto você está habituado à guerra. E aí você foge, porque ela é boa demais, não no sentido de boazinha, mas no sentido de estar emocionalmente disponível de um jeito que você não está acostumado. Ela não joga, não mente, não te manipula. E isso desarma você. E então você inventa histórias. Diz que não tem conexão, diz que falta química, mas no fundo você sente medo de ser visto. Porque se ela te ver, talvez veja partes suas que nem você encara. E se ela não desiste de você, talvez isso te obrigue a ser mais do que esse homem incompleto que você está fingindo ser. E aí dá vontade de fugir, de sabotar, de desaparecer antes que ela veja que você não é tão forte quanto parece. O mais cruel é que um dia você vai olhar para trás e perceber que perdeu a única mulher que te amou sem precisar te vencer, que te escolheu antes de você se tornar o homem que queria ser. Mas aí vai ser tarde. E você vai tentar reviver esse tipo de relação com alguém que só vai te usar. Porque o mundo está cheio de mulheres carentes, bonitas e dissimuladas, mas quase nenhuma delas vai te olhar com os olhos que aquela mulher te olhou. E você sabe disso. Por isso sente raiva quando lembra dela. Raiva por ter se afastado. Raiva por ela ter seguido em frente. Raiva por saber que não era para ter acabado. Mas acima de tudo, raiva de si mesmo por ter tido nas mãos algo raro e não ter aguentado. Você pensa nela mais do que admite. E o pensamento que mais machuca não é o da saudade, é o da covardia. Porque lá no fundo, você sabe que ela teria ficado. Que ela teria ido até o fim com você, mas foi você quem não ficou. E agora todas as outras mulheres parecem pálidas perto dela, não por serem menos bonitas, mas por não serem tão verdadeiras. Nenhuma segura teu olhar como ela. Nenhuma te acalma sem dizer nada como ela fazia. E isso destrói você por dentro, mesmo que você finja estar bem. O que você está enfrentando agora não é arrependimento comum, é o colapso de um padrão emocional. Você percebe pela primeira vez que o que você buscava em todas era adrenalina, não amor. Validação, não conexão. Ego, não entrega. E ela quebrou isso. Ela não te tratava como prêmio, nem como projeto.
Ela só queria você, sem tentar te mudar, sem te prender, sem se fazer de difícil, mas você confundiu isso com falta de desafio. E aqui vai a verdade que ninguém te fala. Se você só sente desejo por quem te desrespeita, você está emocionalmente ferido. Se você só se entrega quando há risco, tensão e disputa, é porque aprendeu a amar no caos. E se você destrói tudo que é leve e bom, não é porque não era para ser, é porque você ainda está lutando contra o amor que não te exige dor. Não existe relacionamento saudável com um homem que ainda precisa provar algo para si mesmo, porque ele vai usar a mulher como espelho, vai testar ela o tempo todo, vai se afastar para ver se ela corre atrás, vai se calar esperando que ela adivinhe, vai se irritar quando ela estiver estável e se animar quando ela estiver instável. Isso não é amor, isso é manipulação disfarçada de paixão, e você está viciado nisso. Ela te ofereceu algo puro, você rejeitou porque não sabia o que fazer com isso. A culpa não é só sua, talvez ninguém tenha te ensinado a receber, talvez você tenha crescido sendo escolhido só quando era útil, talvez só recebia atenção quando estava em perigo, ou quando fazia algo extraordinário. Então, quando alguém te ama só por você existir, você desconfia, você recua, você não acredita. E o pior, agora você tenta replicar com outras mulheres o que teve com ela. Você finge interesse, finge presença, tenta ser gentil, profundo, envolvente, mas é falso. Você não está ali de verdade, porque aquela mulher despertava o melhor em você, sem que você precisasse fingir nada. Era tudo natural, era tudo claro, e você jogou fora. Você talvez pense em mandar mensagem, dizer que mudou, dizer que agora entendeu, mas lá no fundo, sabe, o homem que ela queria não era o que você virou agora. Era o que você poderia ter sido se tivesse escolhido ficar. E você não ficou, você fugiu. A verdade é dura. Relacionamentos bons assustam homens quebrados, porque mostram o tamanho do buraco dentro deles, e ao invés de olhar para dentro e curar, eles escolhem destruir o que está fora. Você vê outros caras fazendo o mesmo, fugindo de mulheres boas, se aproximando das que os machucam. É quase como se a dor fosse um vício coletivo, um pacto silencioso entre homens que ainda não se permitem sentir paz. Você ouvia eles dizerem, ela era perfeita demais, não tinha emoção, era fácil demais, e todos acham isso normal. Mas ninguém para pensar. Desde quando amar virou sinônimo de aguentar abuso emocional? Você foi condicionado a pensar que amor tem que ser guerra, que você precisa se provar, competir, conquistar, porque de alguma forma sua autoestima se construiu ao redor da ideia de que você só vale se for validado, que você só é homem se for desejado por quem não te quer. E, ironicamente, quanto mais uma mulher te oferece o que você diz buscar, mais desconfortável você se sente. Talvez seja porque, com ela, você não precisava correr atrás, não precisava ser engraçado o tempo todo, nem o cara confiante. Ela gostava de você até no silêncio, até no cansaço, até nas partes que você esconde. E isso te desmonta, porque ela não caía nos seus jogos, não se encantava por sua máscara. Ela te olhava no olho e via o que você queria esconder. E esse tipo de mulher é rara, mas quando aparece, te obriga a crescer. Ou a fugir. E você fugiu. E agora se pergunta por que sente esse vazio. Por que nenhuma outra conversa tem a mesma profundidade? Por que o toque de outras não tem alma? É porque você se afastou de quem tocava onde ninguém mais tocava, sua parte mais humana. E agora está preso no ciclo da substituição, saindo com novas mulheres que não conseguem acessar você, porque você também não se acessa mais. O mundo te empurra para uma ideia falsa de masculinidade, que homem tem que estar sempre no controle, que não pode se apegar, que precisa manter a postura de indiferente. Mas essa pose custa caro. Você sacrifica a chance de viver um amor real por orgulho emocional. E o que sobra? Sexo sem presença, conexões rasas, relações baseadas em poder, não em verdade, mulheres que querem te usar e que você tenta usar também. Mas à noite, quando o celular silencia e ninguém te chama, é nela que você pensa. E percebe que naquele tempo em que você era dela, você era mais você. Não porque ela te completava, mas porque ela te enxergava. E isso tem um preço alto quando se perde.
a noção de quem você poderia ter sido ao lado de alguém que acreditava na sua melhor versão. Você talvez diga que precisava se encontrar, que não estava pronto, mas essas são desculpas sofisticadas. A real é que você preferiu não correr o risco de amar, porque amar de verdade te obriga a se expor. E você ainda quer parecer forte, quer parecer no controle. Mas isso é fragilidade disfarçada. A verdadeira força é ficar, é mergulhar, é construir. E você ainda está aprendendo isso. Mas ela já foi. E talvez nunca mais volte. Porque mulheres boas também cansam, também aprendem a se proteger. Também entendem que não podem ensinar um homem a amar. Ele precisa escolher isso sozinho. E você escolheu fugir. Talvez você esteja com outra agora. Alguém mais fácil de lidar, menos intensa, que não pergunta tanto, que não quer saber como você está de verdade, que aceita sua ausência emocional como parte do pacote. E isso parece mais tranquilo, no começo, mas logo vira rotina entediante. Um relacionamento morno, sem profundidade, sem espelho. Ela não te provoca, não te exige presença, não desperta nada além de companhia confortável. E você se pega pensando, por que não sinto nada? Por que não consigo me entregar? Porque você está com alguém que não te confronta, que não obriga você a crescer, que não cutuca as partes que doem. E o amor de verdade, aquele que transforma, vem com esse incômodo. Não é feito de conforto, é feito de desafio emocional. Mas não o desafio tóxico do jogo e da manipulação. É o desafio de ser visto e aceito com tudo que você é, inclusive o que você tenta esconder. E ela fazia isso. Aquela mulher que você perdeu. Ela via sua raiva e não fugia. Via a sua insegurança e não te diminuía. Ela te oferecia um espaço seguro para existir. E isso é tão raro que parece mentira quando acontece. Só que ao invés de você honrar, você duvidou. Ao invés de ficar, você testou. Ao invés de aprofundar, você desconectou. E agora vive com esse buraco. Porque não é saudade do corpo dela, é saudade de quem você era quando estava com ela. Você era mais verdadeiro, mais vulnerável, mais presente, porque ela não exigia que você fosse nada além de honesto. Mas você confundiu isso com fraqueza. Achou que precisava preservar sua liberdade, como se ela quisesse te prender, como se ela fosse uma ameaça à sua autonomia. Mas no fundo, era você que estava com medo de ser tocado de verdade. Medo de ser dependente emocional. Medo de amar alguém mais do que devia. Medo de precisar dela. E então você fez o que muitos homens fazem. Correu. E depois racionalizou sua covardia. Criou narrativas lógicas para justificar sua fuga. Disse que não era o momento. Que vocês eram muito diferentes. Que precisava focar em outras coisas. Tudo mentira bonita, para esconder o feio da verdade. Você não estava pronto para ser amado de verdade. E agora, a vida te cobra. Porque depois dela, nenhuma mulher mais passa no filtro. Você compara, mesmo sem querer. Você busca nela o que só aquela tinha. E isso não é culpa das outras. É que quando você já provou o gosto de um amor genuíno, o resto parece artificial, forçado, raso. E talvez você nunca diga isso em voz alta, mas sabe que ela foi diferente e que você falhou. E aqui vai a verdade final, aquela que ninguém tem coragem de dizer. Você não perdeu ela no dia que terminou. Você perdeu no dia em que decidiu não se entregar. No dia em que fingiu que estava tudo bem se afastar de quem te oferecia amor real. Você pode fingir para todos, pode postar fotos sorrindo, pode até se convencer por um tempo. Mas no fundo, no silêncio, você sabe. Ela era o que você mais precisava e menos soube manter.